Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um VTcast aqui pela nossa VT News e iniciando esse bate-papo muito legal, eu estou aqui com o professor Dr. Lucas Guerra, um notável especialista em psicologia, psicanálise, sexologia, políticas sociais e muitos outros campos. Vamos dar início a esse bate-papo maravilhoso, vamos conversar sobre tudo que envolve essa temática. Seja bem-vindo. Obrigado, Peterson, obrigado pelo convite e vamos lá. Vamos lá então. Nós vamos começar falando de um tópico geral aqui. Eu vou fazer algumas perguntas pro Dr. Lucas e ele vai me respondendo. Doutor, como você vê a relação entre o sexo e saúde mental na sociedade contemporânea? Bom, eu penso que o sexo é uma entre várias questões que compõem a experiência humana, né? O sexo realmente compõe a nossa identidade, a nossa percepção de mundo, a forma com que as pessoas vão nos designar para determinados lugares. Então, o sexo, ele realmente compõe, né, junto de vários outros fatores, a nossa experiência no mundo. Quando a gente pensa as questões de saúde mental, portanto, nós precisamos pensar que essa composição de tantos fatores precisa ter um determinado equilíbrio, precisa ter um determinado cuidado para que isso se reflita em saúde, no sentido de que as pessoas consigam fazer isso se sentindo bem fazendo isso, né? Quando a gente pensa em saúde, é muito interessante pensar que nós não estamos falando sobre saúde na perspectiva de ausência de doença. Saúde não é isso. Saúde é se sentir bem, saúde é ter direitos garantidos, saúde é ter acessos possíveis. Então, quando nós pensamos a temática do sexo aliada a essa temática de saúde mental, nós temos que pensar que nós estamos debatendo não só prática sexual, ato sexual ou respeito à sexualidade ou identidade de gênero ou qualquer uma dessas questões, mas nós também estamos falando sobre bem viver. E aí isso envolve uma série de fatores políticos, econômicos, de acesso mesmo a espaços, trânsito. Então, falar sobre sexo e saúde mental é basicamente falar sobre toda a experiência humana. É um dos fatores que compõem a experiência humana, mas é um dos principais fatores que a compõem, porque sustenta outras várias questões da vida mesmo. Sustenta a lógica do amor, sustenta a lógica do afeto, sustenta a lógica de um desejo, né? Sustenta as minhas fantasias. Então, é uma temática importantíssima e quando nós falamos sobre saúde mental, nós precisamos pensar que no contemporâneo, sobretudo, é uma temática que não pode mais ser negligenciada. A sociedade está doente? Na atualidade, você acha que a sociedade ela está mais adoecida mentalmente, comportamentalmente, devido a todos esses quesitos, pandemia, enfim, tudo isso que engloba esse métier. O que acontece? A sociedade está cada dia mais, pelo que eu percebo, as pessoas não estão tendo mais paciência, elas estão muito impacientes. Então eu queria que você falasse para mim um pouquinho sobre isso. Eu penso que todas as épocas elas tiveram os seus dramas específicos, né? Onde as sociedades precisaram lidar de muitas formas com transformações acontecendo, e a nossa época é uma época de grandes transformações. Eu penso que nós somos personagens vivos de uma história de transformação, se nós pegarmos um recorte muito específico como a tecnologia, por exemplo, informação, comunicação. Literalmente nós vivemos esse momento de vertigem, né? Nós, pessoas que estamos na casa dos 30 e poucos anos em diante, mais ou menos, nós fomos pessoas que pegaram uma transição cultural onde na nossa casa, é bem provável, nós tínhamos um telefone fixo ou nós tínhamos uma internet discada, e hoje, em contrapartida, nós temos relógios, nós temos celulares, outras formas de comunicação que se atualizam. E, a partir dessas transformações sociais que acontecem em cada época as suas, nós temos também os dramas que a sociedade vai viver a partir dessas transformações. Nós nos tornamos uma sociedade mais adoecida com relação aos conteúdos que nós consumimos.
Nós nos tornamos uma sociedade mais adoecida no sentido do ritmo de trabalho que nós estabelecemos em função das transformações comunicacionais, por exemplo, a gente leva o trabalho para casa, né? No celular. Então, na sexualidade, nós também temos uma série de questões de sofrimento, de adoecimento que acompanham esses tempos. Se nós formos pensar, por exemplo, questões muito contemporâneas da sexualidade, nós vamos ter que pensar sobre esses afetos que são constituídos dentro de aplicativos. Por exemplo, é algo contemporâneo, mas que produz sofrimento em determinadas pessoas, né, que vão ter a sua experiência online negligenciada ou que vão ser colocadas à margem mesmo dentro desses espaços que se supõem inclusivos só porque as pessoas estão ali. Nós vamos precisar falar sobre pornografia, que também mudou. Nessa vertigem de transformações sociais, a pornografia também mudou. Então, ela também se aproxima muito mais da nossa experiência a qualquer momento do que jamais foi possível antes dessas plataformas se popularizarem pelo celular ou pela internet dessa forma. Então, eu penso que sim, nós vivemos uma sociedade extremamente adoecida, mas eu penso que a sociedade sempre foi adoecida nesses parâmetros, a cada tempo com as suas questões, né? Mas todas as sociedades refletiram de muitas formas os seus sofrimentos. É por isso, inclusive, que tantas ciências foram se qualificando para pensar essas experiências humanas e poder refletir caminhos, se não de superação, pelo menos de compreensão de o que é isso que nós estamos vivendo, né? No caso, a doença, ela veio evoluindo de acordo com a globalização, né? Então tudo foi evoluindo e foi dando margem a essa problemática. Você poderia comentar sobre os principais tabus que ainda cercam o sexo e como eles afetam a saúde mental das pessoas? Essa é uma pergunta muito interessante de ser feita, porque nós vivemos numa bolha. Nós, eu digo, profissionais da psicologia, da psiquiatria, da sexologia, da psicanálise, nós vivemos numa bolha onde parece que o sexo é um tema muito cotidiano e muito aceito, né? Nós falamos sobre isso muito ao longo do nosso trabalho. E furar essa bolha é muito interessante, perceber que o sexo, na realidade, ele é um tabu em praticamente todos os contextos onde ele é colocado como uma temática a ser discutida, né? Então, desde algo muito banal e cotidiano com relação a sexo ou cena sexual, imagem sexual, como é, por exemplo, um beijo numa novela ou uma cena mais ousada numa novela, isso já pode ser distorcido por uma sexualização, porque essa é a grande questão, né? A gente sexualiza muitas coisas que não necessariamente têm o intuito de ser sexual, né? Então, só para você e quem nos assiste, né, conseguir pensar, quem nos assiste e nos ouve, conseguir pensar, né, existem coisas como, por exemplo, a nudez, o topless, até a amamentação em público, né, mulheres, mães que amamentam em público, sendo colocadas nesse lugar de um erotismo, de uma sexualização que não está lá, a não ser nos olhos das pessoas que sexualizam aquela imagem, né? Então nós vemos o sexo sendo colocado sobre coisas onde ele nem está. Isso é uma doença? Isso não chega a ser uma doença nesse sentido que nós poderíamos classificar como uma patologia clínica. Mas nós precisamos pensar que uma pessoa que se incomode a esse ponto, né, ou que sexualize tudo, inclusive isso, a amamentação de um bebê, enfim, né, que é uma pessoa que tem se afetado por determinadas questões sociais que produzem nele um sofrimento. Essa pessoa está experimentando sofrimento por ver alguma coisa, né? Então, não há nada tão simples nesse sentido do que nós estamos conversando que não possa ser complexificado ou olhado de uma outra forma por pessoas que se impliquem em ver isso em qualquer coisa, né? Então isso aconteceu historicamente. Eu estou falando aqui sobre corpo, nudez, estou falando sobre o seio, né? Mas nós podemos pensar outros artefatos sociais, como por exemplo foi
o famoso e famigerado kit gay, à época, né? Era um conjunto de estratégias e de técnicas para trabalhar a educação sexual nas escolas, mas que foi sexualizado de uma forma extremamente pejorativa por pessoas que polemizam quaisquer que sejam as temáticas sobre sexo ou sexualidade ou sobre gênero que sejam colocadas, e isso implica em a gente precisar tirar isso do tabu, né? A sua pergunta foi: quais são os tabus? Todos ainda se mantêm, né? Mas nós, dentro das ciências psicológicas, no geral, não temos esse direito ao tabu. Nós, o tempo todo, tiramos essa venda do tabu e permitimos que a temática apareça com a naturalidade que ela tem, né? E eu acho que essa é uma aprendizagem que as ciências psicológicas podem oferecer para a população. Conseguir observar com naturalidade algo que é do campo do natural mesmo, né? Sejam as questões de gênero, sejam as questões de sexualidade e seja a questão do sexo em si, né? Como ato sexual, como vivência. Acho que existem muitas experiências a serem ainda elaboradas pelas pessoas com muito respeito, todo mundo no seu tempo, conseguindo administrar essas questões, mas não deixam de ser questões importantes de ser pensadas longe do lugar do tabu, e sim no lugar onde isso compete mesmo, que é o lugar da naturalidade. A gente tem que aprender a falar sobre sexo com naturalidade. O tópico é mulheres. Como a sexualidade feminina é percebida e tratada nos estudos contemporâneos sobre a psicanálise e a psicologia? Essa é uma outra pergunta fundamental, porque quando nós vamos pensar sobre os estudos relacionados às mulheridades, as mulheres, nós vamos ter grandes críticas feministas à própria construção da psicanálise como campo de conhecimento, fundamentado sobretudo numa lógica falocêntrica, e acho que é a pergunta pertinente para eu poder dizer também de que psicanálise é essa que eu estou falando, né? É uma psicanálise contemporânea e que se afasta muito dessa ortodoxia falocêntrica, da família edípica, de toda essa construção de uma psicanálise que determina de forma natural papéis sociais. A psicanálise ela não se implicou como uma ciência e nem no seu modelo meta-científico, meta-psicológico, a desnaturalizar coisas que estavam dadas à época de Freud, que vale a gente sempre lembrar, é uma construção histórica. Nós estamos falando lá do final do século XIX, final da era vitoriana na Europa, onde determinados conteúdos faziam sentido. Aqui, determinados conteúdos nunca fizeram, né, sentido. Então, a psicanálise, por exemplo, ela designou o lugar da mulher como uma pessoa, como um sujeito que constrói a sua mulheridade frente à falta, ao não ter pênis, à inveja do pênis e outras questões que nem valem a pena ser levantadas aqui, porque nós nem temos tempo de fazer um debate tão qualificado com relação a isso. Mas as problemáticas colocadas sobre as mulheridades são as mesmas problemáticas, tanto na psicanálise quanto historicamente a psicologia, a psiquiatria, a sexologia fizeram com as questões LGBT e a mais, né? São questões problemáticas históricas colocadas e que hoje precisam ser superadas. Para isso nós precisamos construir potentes críticas à psicanálise, nós precisamos entender que a psicanálise, a sexologia e quaisquer ciências psicológicas precisam ser interdisciplinares, então elas precisam obrigatoriamente dialogar com outros campos de conhecimento. Isso é fundamental para que a gente construa uma ciência, né, que realmente valide as vozes das experiências protagonistas, e quando eu estou falando sobre a validação dessas vozes, das mulheridades, das mulheres, eu estou incluindo aqui muitas mulheridades, né? Não apenas aquelas naturalizadas pela psicanálise no formato de mãe, né, cuidadora, significadora, e que vai ter um papel na construção do psiquismo infantil. Não. Nós estamos falando aqui das mulheres que optam pela não maternidade, nós estamos falando das mulheres trans, nós estamos falando de N mulheridades possíveis e que urgentemente precisam ser pensadas por todas essas
ciências psicológicas e pela psicanálise e todas as outras ciências que se propõem a falar de pessoas. A gente só pode falar de pessoas ouvindo as experiências das próprias pessoas. E com relação aos homens, doutor, como a masculinidade está relacionada à saúde mental e sexual na sociedade de hoje? Os homens, como eu estava falando a você, existem muitas questões a serem pensadas com relação às masculinidades e à sexualidade, no que diz respeito às violências praticadas, às violências de gênero. Nós podemos pensar todas essas questões históricas de violência sexual também no Brasil, como algo que referenda muitas vezes a sexualidade masculina. Eu tive todo um trabalho de pesquisa sobre a construção da masculinidade dos homens privados de liberdade por crime sexual. Até publiquei um livro, meu primeiro livro publicado junto de outras duas colegas foi com relação... Como é o nome do livro? É A Construção da Masculinidade dos Homens Privados de Liberdade por Crime Sexual. Nós fizemos essa pesquisa entrevistando homens que estavam presos, né, homens criminosos que reconheceram ser criminosos sexuais, para comentar nesse sentido como tinha sido as suas experiências sexuais e também como tinha sido a sua vivência enquanto homem desde a infância, né? Uma pesquisa orientada por uma professora antropóloga. Foi muito interessante fazer essa pesquisa e constatar como a sexualidade aparece na experiência desses homens como uma coisa ou naturalizada, então, eu sou homem, então eu tenho o direito de fazer isso com uma mulher, enfim, e ao mesmo tempo, por outro lado, um grande desconhecimento sobre sexo e sexualidade. Muitos dos homens que nós entrevistamos, por exemplo, eles não sabiam definir qual era a sua orientação sexual. Quando nós perguntávamos, mas você é heterossexual, você é homossexual, você é bissexual? Ou outra questão, ele dizia, não, nada, eu sou normal. Então, eu sou homem. E foi exatamente nesse sentido. Na nossa pesquisa, nós conseguimos perceber que esses homens, e aí eu não estou generalizando essa população carcerária que comete crime sexual, não estou generalizando como a população de homens, mas eu estou querendo dizer que o que acontece dentro daquela população que estava privada de liberdade e o que nós vemos de construção de masculinidade fora desse lugar é de um apoio muito grande, muitas vezes, social, a determinadas práticas que são negligenciadas às mulheres. Então existe uma diferença entre as possibilidades que eu tenho enquanto homem e as possibilidades que uma mulher vai experimentar. Então, quando nós pensamos sexo e masculinidade, nós estamos falando tanto de transformações culturais necessárias para que os homens se abram a conhecer um outro tipo de sexualidade, né, que envolva questões afetivas, que envolva respeito a outra pessoa com quem ele vai manter relações, que fale sobre consensualidade, né, isso é muito fundamental. Nós não vamos ver relatos, por exemplo, de mulheres abusadoras sexuais, como nós vamos ver, por exemplo, relatos de mulheres que foram vítimas de abuso sexual. Mesmo que aconteça, não está dentro da mesma simetria. É uma simetria outra, né? O parâmetro onde nós estamos falando. Então, falar sobre masculinidade e sexualidade é falar sobre coisas que vão desde cultura, criação, infância, respeito aos sentimentos, aos afetos desse menino, das questões que ele pode ou que ele não pode. Isso, né, é algo que precisa ser pensado por todas as famílias. Que meninos são esses que nós estamos construindo para o mundo, né? E, ao mesmo tempo, nós temos que pensar essa masculinidade dentro de todas essas outras problemáticas postas. Como eu falei antes, né, uma das questões que nós precisamos observar no contemporâneo é a questão, por exemplo, da pornografia. As nossas pesquisas dentro das ciências psicológicas nos indicam que são os homens, né, de uma forma avassaladora, as pessoas que adoecem com compulsão sexual, por exemplo, ou que adoecem com vício em pornografia. E isso é algo que a gente precisa discutir. Bom, gente, o nosso tempo esgotou, mas eu quero falar para vocês uma coisa. Essa é só a primeira parte desse podcast. Então, nós vamos agora para a segunda parte, dando continuidade aqui ao nosso bate-papo, que está incrível, com esse tema sobre sexo, saúde mental e cultura, com o doutor e professor Lucas Guerra.